Bom, eu vou chamar agora o Leandro Rezende, porque, como a gente viu ali, expectativa para a semana, uma delas é o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E, Leandro Rezende, a gente tem novidades aí com relação ao Wilson Witzel, né? É isso, Carla. Conversei agora há pouco com o ex-governador do Rio de Janeiro. Ele entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para poder ir à CPI, mas não como testemunha e sim como convidado. Qual é o argumento de Wilson Witzel? Existem temas dos quais ele não pode falar, que são as denúncias, as 4 denúncias do Ministério Público Federal contra ele sobre irregularidades de compras feitas justamente durante a pandemia de coronavírus. Então, por conta disso, a equipe, a defesa de Wilson Witzel foi agora à tarde ao Supremo Tribunal Federal para tentar mudar o status dele, diante da CPI, para que ele não vá como testemunha e sim como convidado. Mesmo assim, pelo que eu conversei com o governador, ele está disposto a comparecer sim na quarta-feira. Ele quer falar sobre o governo federal. Vale a gente lembrar que o Wilson Witzel e Jair Bolsonaro, o presidente, eram aliados muito próximos e acabaram rompendo. Sobre a pandemia, perguntei para o ex-governador do Rio se ele e o presidente Bolsonaro chegaram em algum momento a conversar sobre o assunto. Ele me disse que não, que a sós os dois nunca conversaram sobre isso, e sim o Wilson Witzel participou de reuniões com governadores nos quais, nessas reuniões, Jair Bolsonaro também estava presente. Ele se disse disposto a contribuir com o Brasil na CPI, mas não quer falar sobre os processos aqui do Rio de Janeiro. São 4 denúncias do Ministério Público Federal, talvez o tema mais rumoroso que aconteceu aqui na pandemia aqui no Rio de Janeiro sejam os hospitais de campanha contratados na gestão Wilson Witzel por quase R$1 bilhão. Eram 7 unidades que estavam previstas e só 2 acabaram saindo do papel. Pelo que o governador também disse, a culpa ali, os hospitais de campanha foram politizados e esse era um dos temas que ele gostaria de falar à CPI. Só que ele quer ir como convidado justamente para não falar sobre esses processos que ele responde. São 4 do Ministério Público Federal, fez esse pedido agora, segundo ele me confirmou há pouco aqui, Carla. Caso fosse como testemunha, Leandro, então ele teria que falar, menos que ele conseguisse um habeas corpus ali no Supremo, como outros também solicitaram. Ele está tentando, essa medida. São 2 movimentos. Por um lado, politicamente, ele está garantindo, ele me disse aqui que conversou com o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, garantindo que vai comparecer na quarta-feira. E, ao mesmo tempo, tenta aí um habeas corpus para não precisar falar sobre esses processos envolvendo o Rio de Janeiro, que na prática seria o que ele mais seria certamente perguntado, Aqui foram vários os escândalos da área de saúde. Teve secretário preso, teve ex-secretário preso, secretário que delatou, enfim, problema sobre a saúde do Rio de Janeiro que não falta, e é justamente disso que o Wilson Witzel não quer falar sobre. Só para trazer a justificativa dele exatamente, ele me diz aqui, a questão é processual, a minha defesa precisa aguardar a instrução processual para que eu possa falar sobre esses assuntos, ter acesso às diligências que foram feitas, enfim. Ele está alegando que é uma questão processual, que ele gostaria de falar, mas que por questões processuais ele prefere ir como convidado à CPI e assim ser, vamos dizer, desobrigado a falar sobre a situação específica do Rio de Janeiro, Carla. Lembrando que essas denúncias já o levaram ao impeachment, que é a retirada definitiva do governo, da frente do governo do Rio de Janeiro.